Bom, eu queria agora convidar uma pessoa muito especial também, que é o Ricardo Gás. O Ricardo ele é uma pessoa que também veio por uma conexão muito nobre, né? Que é a Raquel. Há alguns anos atrás eu conheci o Kena. E o Ricardo é uma pessoa que eu acompanho por ser uma inspiração como liderança, né? A gente, no final do ano, deve trazer um J-Talks específico sobre capitalismo consciente, já fica aí a bola. Mas, assim, é um novo olhar, né, uma inspiração para nós de como fazer negócios, tendo uma visão mais estratégica, não só para a sustentabilidade, mas acho que de uma forma integral, né? A gente tem, inclusive, esse case lá no MBA, mas queria trazer hoje alguém que pensa, reflete sobre isso profundamente e acompanha tentando aplicar isso de uma forma constante na UQN. Então, Ricardo, seja bem-vindo, o palco é seu. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Ricardo Glass e sou fundador do Okena. E o João me chamou aqui para compartilhar um pouco da história do Okena e o que me levou a fazer essas escolhas, né? Mas acho que principalmente para compartilhar também a minha história e o que essa história como é que essa história se relaciona com a história do meu movimento de montar uma empresa. E eu queria começar, na verdade, compartilhando com vocês um texto que ele foi extraído do livro Capitalismo Consciente, para a gente começar a criar a atmosfera o formato, o tom da nossa conversa hoje. Ele foi extraído e editado desse livro amarelo. Esse livro acabou virando um movimento, que é um movimento por um capitalismo mais consciente. Ele foi escrito em parceria entre esses dois. O John Mackey foi o CEO da Whole Foods, para quem não conhece, é uma cadeia americana de supermercados muito grande, tem, sei lá, 500, 400 lojas. E eu fiz questão de colocar o exemplo do Google aqui, porque o Google, de fato, a gente pode até achar estranho. Putz, será que o Google, de fato, é uma empresa consciente? Mas a proposta é que, será que existe algo consciente? A gente tem, de certa forma, componentes ou atitudes ou formas de atuação mais conscientes ou menos conscientes. Eu vou entrar mais a fundo nessa questão mais para frente e queria começar compartilhando com vocês a minha história, por que eu fiz o movimento que eu fiz. A minha história começa com uma perda. Eu perdi meu primo, morreu de câncer quando a gente tinha 27 anos. E
eu acho que, na verdade, toda história começa, aquelas histórias mesmo, não que a minha seja, mas começa todo despertar, né? Começa com uma perda, ou, na verdade, uma perda não, uma dor, ou, eventualmente, um grande amor. Os dois, só esses dois componentes, na minha opinião, têm esse poder de despertar. O fato que eu passei muitos anos da minha vida buscando a vida que vale a pena ser vivida, eu não encontrei até hoje. Se vocês souberem, tiverem uma dica para me dar, eu vou ficar muito feliz. Mas foram 5 anos de, talvez um pouco mais, sem nenhum trabalho fixo, sem nem remunerado. Eu tinha vivido um processo de M&A, eu tinha vendido a empresa da família, e tinha dinheiro suficiente para bancar minha vida, e tinha tempo, tinha disponibilidade, e aí me aprofundei na reflexão que eu acho que é uma reflexão muito comum hoje, do propósito de se trabalhar. Né? Para que a gente acorda todo dia para trabalhar? Uma coisa que martelava na minha cabeça era essa coisa do mercado de trabalho e tal. E aí entrei em contato com esse conceito do mundo do trabalho, que é um olhar mais ampliado, mais holístico disso, e me aprofundei na reflexão da espiritualidade, do mundo da matéria, e o que a gente está fazendo aqui, né? Para que a gente, de fato, trabalha? O que a gente está buscando quando a gente vai trabalhar, né? E esse foi o período mais rico da minha vida. Eu acho que esse processo é um processo que ele não termina, ele é vivo, né? Ele vai sempre me acompanhar por toda a minha vida, eu acho, mas teve esse período mais intenso. Mas, ao mesmo tempo que ele é rico, ele é muito doloroso. Então, quando você revela a luz, você revela a sombra junto. É inevitável. É parte do processo. Então, foram muitas desconstruções, muitas descobertas. E o fato é que eu, de fato, me abri para o novo, escancarei para o novo, eu permiti que o novo entrasse, e aí eu nunca mais fui o mesmo. Né? Porque quando você se permite isso, de fato, você se permite essa transformação, você sai transformado. E agora, uma reflexão importante que eu vivi nesse período foi essa coisa da interdependência. Independentemente se você acredita que no mundo dividido entre direita e esquerda, ou ricos e pobres, ou não vamos entrar nessas dualidades banais, mas se você acredita que o mundo é dividido, ou que somos todos um, é inevitável a gente perceber o quanto a gente está conectado, né? E que tudo que a gente faz, de alguma forma, influencia a vida de outras pessoas, que sejam ou do mundo que nos cerca. E vice-versa, a gente é constantemente influenciado pelo meio que a gente vive, pelo mundo pelo nosso entorno. E a gente está destinado a compartilhar esse mundo, gente. Não adianta a gente achar que vai tocar a nossa vida, fazer as nossas coisas, mas porque a gente vai ser constantemente influenciado e a gente não se dá conta o quanto que a gente influencia as pessoas que estão perto da gente. Essa rede é invisível, que está cada vez mais fácil de perceber, e interdependente, ela é absurdamente interdependente. E para tangibilizar isso, eu vou citar um exemplo que eu gosto de usar. Eu pratico yoga. E quando eu vou praticar yoga, eu tenho que comprar um tapetinho. Né? Um tapetinho de yoga, mat para praticar yoga. E quando eu faço essa escolha, eu vou numa loja, escolho uma loja, compro um modelo de tapete, e quando eu faço essa escolha, o fabricante do tapete que concorre com essa marca que eu comprei, deixa de vender. Então, de alguma forma, eu me coloquei num movimento de beneficiar uma parcela, um fabricante, ou um fabricante de borracha, inclusive, que vende para essa fábrica de tapete, a loja que eu escolhi comprar, deixei de comprar da outra loja, e essas escolhas vão fazendo com que a gente se imagine se todo mundo fizer a mesma escolha que eu fiz. A outra loja, o outro fabricante, não vai deixar de existir. Então, a gente tem muito poder nas escolhas que a gente faz, e não se dá conta disso. Por um outro lado, quando eu compro o tapetinho, eu vou lá praticar meu yoga e tal, e aí eu tenho uma experiência com aquele tapete, né? Eu posso ter uma experiência confortável, vou lá, dói o joelho, ele pode desbotar, pode ficar tudo desgarçado, ou pode ser uma experiência incrível. Isso vale para qualquer situação da vida. As experiências que a gente tem com os produtos que a gente compra são... tem experiências altamente transformadoras, mas tem experiências que são irrelevantes. Mas, de alguma forma, a gente
está toda hora assim, interagindo com o mundo e tendo experiências com as escolhas que a gente faz. Nesse período todo, acho que no próximo capítulo, eu acabei me aproximando muito do mundo social, né, do que talvez alguns chamam de terceiro setor. Eu não gosto de chamar de terceiro setor porque, pelo mesmo motivo que eu não gosto de terceiro mundo. Mas foi nesse lugar que eu descobri... nesse lugar que eu descobri que o verdadeiro significado de geração de valor, gente. Descobri que gerar valor ia muito além de ganhar dinheiro ou de gerar dinheiro. Gerar valor, às vezes, envolve um simples sorriso. Envolve uma troca. Envolve estar disponível para alguém. E isso é super importante, porque quando a gente faz algo no qual a gente compra alguma coisa, qualquer coisa que a gente, de fato, seja que a gente seria o beneficiário da ação que a gente faz, a gente alimenta nosso ego. Mas quando a gente faz algo que gera valor para o outro, você nutre a sua alma. E todo mundo aqui já viveu situações assim, né? É muito óbvio que em momentos onde você se coloca a serviço do outro, você tem uma sensação de um valor num outro lugar. A vida tem um outro sentido. Mas e aí, onde eu quero chegar com isso, né? Com esse valor? Tá. Quero gerar valor para o mundo. Tem uma energia aqui disponível, que eu posso usar, como todos nós temos. Como é que eu canalizo essa energia, né? A conclusão que eu cheguei é que seria me colocando ao serviço de algo maior do que eu mesmo. Não deixando de lado a mim mesmo, claro, porque isso não faz o menor sentido, mas me colocando ao serviço de algo maior do que eu de fato encontraria o valor que eu estava buscando. E aí eu comecei a refletir sobre de que forma que isso se daria, e aí me deparei com esse conceito. Quem aqui conhece esse conceito do setor 2,5? Ninguém? Tem um novo setor surgindo, gente. Ele se chama 2,5, ele tem vários nomes. Negócios sociais, negócios de impacto. Por que ele é 2,5? Porque ele não é nem totalmente voltado para o lucro, único e exclusivamente voltado para o lucro, e não é também uma iniciativa sem fins lucrativos. E eu gosto de chamar de 2.1, 2.8, porque eu entendo que hoje nenhuma empresa, eu não vejo nenhuma empresa mesmo, atuando exclusivamente, única e exclusivamente, voltada para a geração de lucro para os acionistas. Toda e qualquer ação que uma empresa faz, seja aumentar um benefício pequeno, qualquer ação que não seja diretamente ligada à geração de lucro para o acionista, ela faz a empresa ser 201, que seja. Mas é um outro mindset. A gente pode se localizar, então, inclusive as ONGs, por exemplo, do terceiro setor, tem muitas ONGs se transformando em negócios sociais, que de alguma forma buscam encontrar outras formas de se autofinanciar. Mas o mais importante do que isso é que não está apenas... Eu não entendo que esteja apenas surgindo um novo setor. Nós estamos vivenciando e participando da criação de uma nova economia, de fato. São muitos exemplos, muito nítido. Uma economia muito mais empática, colaborativa, justa, provavelmente, não sempre, mas estamos caminhando para isso. E especialmente consciente, uma economia muito mais consciente. Como eu disse, eu mostrei lá, nem tudo que brilha é ouro. O mundo é absolutamente interdependente. Eu nasci para ser um agente de transformação. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Então, qual seria a melhor ferramenta para eu atuar? Montar uma empresa. Óbvio, né? Só que não, né, gente? Não é o caminho mais óbvio para quem quer buscar um caminho de transformação. Mas o jeito como a gente foi construindo a sociedade ajudou, infelizmente, a criar estruturas e organizações que eu chamo de ensimesmadas.
e com muitos conflitos de interesse. Mas nem sempre foi assim, gente. As empresas não nasceram... Quando se criou esse conceito de montar uma organização, essa coisa de corporação, elas sempre nasceram com o objetivo de atender uma demanda da sociedade. Tanto que, quando a gente cria uma empresa, o primeiro documento que a gente cria é um contrato social, aí define um objeto social, aí escolhe uma razão social, e acredita, se puder, um capital social, que de social não tem nada, né? Mas as pessoas jurídicas, como eu estava falando, que são pessoas que não são pessoas, foram inventadas justamente para atender necessidades específicas da sociedade. A sociedade precisa de uma fábrica de pneu. Precisa de pneu para fabricar um carro. Então, vai lá um cara e constrói uma organização. Na verdade, a primeira pessoa jurídica que foi criada foi com o intuito de construir uma ponte. Que tinha uma complexidade ali e criaram uma pessoa que não é uma pessoa. Mas, no final, gente, depois de passado, sei lá, passando-se 100 anos, talvez, ou 200 anos, elas viraram ferramentas quase que exclusivamente de enriquecimento pessoal. Claro que não é só isso, óbvio. Sempre são mais do que isso, como eu já disse. Mas, no final do dia, que isso mesmo, né, gente? Sem hipocrisia. Ao mesmo tempo, a gente só está aqui hoje um telão, com essas cadeiras, com tapete, porque tem alguma empresa que fez isso, né? Alguém que teve coragem de ir lá montar um negócio para oferecer uma vida confortável e ter as coisas para a gente conseguir ter acesso às coisas que a gente tem hoje. Obviamente que ela depende, as empresas muitas vezes não se dão conta, mas elas dependem das condições que a sociedade oferece. Precisa ter consumidor, precisa ter energia elétrica, precisa ter água, precisa ter matéria-prima. O fabricante do tapete, por exemplo, jamais conseguiria fabricar o tapete se não tivesse alguém fabricando a matéria-prima para o tapete. Mas o jeito como a empresa trata seus fornecedores, seus clientes, sua comunidade e, principalmente, os seus colaboradores, não faz diferença? Tanto faz? Para mim, faz toda a diferença. Para mim, é isso que faz diferença na vida. Vou pegar um exemplo só, porque se eu acredito, por exemplo, que se eu tratar as pessoas com dignidade, conseguir ser capaz de oferecer um trabalho realizador, que desenvolva, de fato, as pessoas preocupadas com o crescimento do ser humano, não da carreira especificamente, enfim, se eu acredito que se eles forem mais felizes no seu trabalho, eles de fato produzirão mais e o resultado virá automaticamente. Eu quero fazer um disclaimer aqui também, porque eu tenho absoluta convicção de que tem outros modelos que funcionam tão bem quanto, ou até melhor. É uma crença que eu tenho. Eu acredito que esse é um jeito que faz sentido para mim viver. Pelo menos se eu não ganhar dinheiro, eu vou me divertir no caminho. Mas existem modelos. Ambev, por exemplo, é super eficiente, entrega resultado legal. Mas que tipo de resultado nós estamos falando, né? Então, existem empresas, eu não quero entrar nesse mérito de... realmente não estou falando da Ambev aqui, mas porque eu não tenho nenhuma apologia e nem não tenho nenhum juízo de valor aqui. Mas as empresas podem tratar muito mal, ou até produzir bens e serviços que causam mal para quem os usa, causando até dependência, eventualmente. E eu não estou falando de remédio, de bebidas, cigarros e armas, o clássico. Estou falando de aparelho eletrônico mesmo, de games, de roupas, alimentos, remédios. Será que essas empresas, de fato, estão preocupadas com a experiência de consumo? Ou o que elas estão querendo criar, de fato? Tem empresas, de fato, buscando soluções para problemas reais. E são fundamentais. Mas, justamente porque existem maus empresários, até o sistema econômico, até essa classe, esse setor da sociedade é estigmatizado, né? Os empresários são mal vistos, ainda mais na sociedade brasileira. Porque certamente existem maus empresários, assim como existem maus médicos, maus arquitetos. Mas não significa que toda classe de empresário está com sangue nos olhos, querendo tirar o dinheiro do vizinho, maltratando os funcionários.
E se a gente pensar bem, não é exagerado dizer que tudo que a gente faz hoje, tudo mesmo na sociedade, é influenciado ou teve alguma influência de alguma empresa. Putz, desde, sei lá, quando você vai dormir, o colchão que você dorme, alguém fabricou o colchão. Você vai para uma cabaninha, não sei aonde, alguém fabricou o barbante para você amarrar a palha. Talvez até você tenha conseguido fazer um barbante sozinho na selva, mas funções normais de temperatura e pressão, a gente, de fato, é influenciado pela... Você vai com a tua namorada no motel, tem o dono do motel, a empresa. Então, tudo que a gente faz, políticas públicas, é influenciado por alguma empresa. Eu queria abrir um parênteses aqui. Vocês já assistiram esse filme? Vocês conhecem? Quem aqui conhece o filme? Então, quem não viu, não percam, gente. Esse filme chama Into the Wild. Essa história é incrível. A história desse cara, eu não vou ficar gastando meu tempo com a história dele, porque vocês vão ver depois. Mas, resumindo, gente, é uma escolha da gente estar a serviço das coisas boas ou não. É sempre uma escolha, todos os dias. E vocês, como profissionais, também têm essa escolha. O produto ou serviço que a empresa que vocês trabalham ou trabalharão, o produto que a empresa está oferecendo para o mundo, faz as coisas serem melhores? Para mim, as empresas são o maior agente de transformação da sociedade, a maior força que existe no mundo contemporâneo. Já foram as igrejas, já foram os estados, às vezes tem alguns governos que tentam, de alguma forma, sobrepor sobre as individualidades, mas nesse mundo de hoje, a minha crença é de que não há mais espaço para isso. Esse mundo interconectado, hipertransparente, está cada vez mais difícil andar pela sombra, inclusive com práticas empresariais. Então, nesse cenário, eu acho que as empresas não só têm o maior poder e influência na construção do tecido social, como isso vai se ampliar com o tempo. Quem aqui já ouviu falar de empresas B Corps? Ah, que bom. Bom, esse é um movimento de empresas que buscam redefinir o que é sucesso no mundo dos negócios. É um movimento global, que começou nos Estados Unidos, e que oferece às empresas uma reflexão sobre a sua atuação em todas as áreas de negócio. Diferentemente de outras certificações, é uma certificação mesmo, diferentemente de outras certificações, ela não certifica nenhum produto, nenhum processo. Ela certifica a empresa como um todo, as práticas empresariais, em 5 dimensões, que são governança, relação com comunidade, que inclui aqui fornecedores, relação com trabalhadores, meio ambiente e, especialmente, modelo de negócio. Porque não adianta você ter uma prática ISO 14000 que, teoricamente, faz a gestão, mas não garante nenhuma mitigação, não garante nenhuma atuação mais firme, nenhum compromisso maior com o meio ambiente, mas não adianta você ter um processo certificado e teu produto é um produto que faz mal para as pessoas, ou que, enfim. Mas são empresas que entendem que as suas atividades geram impactos socioambientais e procuram, de alguma forma, atuar de forma responsável com eles. Qualquer empresa pode certificar. Qualquer. Óbvio que deve existir exceções, do tipo essas que eu citei, nada que possa fazer mal para as pessoas. Mas, para vocês terem uma ideia, tem fabricante de cerveja nos Estados Unidos, aquelas breweries pequenininhas, microcervejarias, certificadas. Tem vinhedo, tem até escritório de advocacia, com 2 advogados. Mas tem também a Natura, tem também o grupo Laureate, que é o maior grupo de ensino do mundo. Tem a Unilever, uma empresa da Unilever chamada Ben & Jerry's, que a Unilever comprou, que é uma história incrível, que a Unilever comprou, inclusive, porque ela quer transformar a Unilever de dentro para fora. E acho que é importante dizer que essa certificação ela não vai contra nada. Ela, na verdade, é a favor de pessoas e empresas que estejam, de fato, comprometidas e que querem trabalhar para um bem maior, para um propósito maior. E isso é lindo porque as pessoas podem seguir suas vocações, suas paixões, seus talentos e se colocar a serviço de algo maior do que elas. E que de fato cuidam do mundo, né? Eu acho que isso é o mais relevante. Então, as empresas B buscam não só serem as melhores empresas do mundo, mas
principalmente, ou especialmente, serem as melhores empresas para o mundo. E aí vocês devem estar se perguntando como é que faz para se certificar. É um processo, uma auditoria rigorosa, obviamente. É um assessment, que você responde online, que você precisa atingir um número mínimo de pontos. E aí, é uma régua que vai de 0 a 200 pontos, você precisa ter pelo menos 80 pontos. Se tornando elegível, você precisa mudar o seu contrato social, incluindo os interesses de todos os stakeholders, não só mais dos acionistas. Então, lembra quando eu falei do contrato social? O contrato social é um documento que formaliza a relação da sua empresa com a sociedade. Então, ele tem um valor social. Deveria ter, né? E as empresas B têm um compromisso fiduciário de gerar valor para todos os stakeholders, não mais exclusivamente para os acionistas. Os acionistas também, mas o acionista é um stakeholder e precisa sim remunerar seu capital, precisa sim ter o lucro que ele deseja, precisa sim ter todo. Ele é um stakeholder, assim como os outros também são, e precisa ter suas necessidades atendidas. Ele é um stakeholder importante, mas o seu acionista sai. Né? Mas o mais importante é que a gente assume as nossas deficiências quando a gente passa por esse processo de certificação, publicamente, de forma transparente, e sabe o que tem que fazer para melhorar. Tem uma bússola ali que diz para onde a gente deve ir. E eu, por exemplo, na minha empresa, como na Okena, eu estou longe de conseguir fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Obviamente, eu estou muito longe. Mas eu sei para onde eu quero ir. Tem uma direção. Está claro. Bom, finalmente, a empresa tem que pagar uma taxa certificando, que varia conforme o tamanho da empresa. E aí passa a fazer parte de uma comunidade global, que já são quase 2.000 empresas, em 60 países, se não me engano, que se unem por um propósito comum de serem as mudanças que elas querem ver no mundo. É uma comunidade que está flourishing, né? Uma comunidade muito viva, e empresas grandes, incríveis. Tem uma empresa americana chamada Etsy, tem umas 3, 4 já de capital aberto. Tem empresas médias, empresas pequenas, mas é uma comunidade de pessoas que querem se ajudar mutuamente a construir esse ecossistema de empresas responsáveis. Eu queria passar um videozinho curto agora sobre empresas B. Cada vez son más los emprendedores y empresarios que buscan dar solución a problemas sociales y medioambientales, usando mecanismos de mercado. Si bien el rol del Estado y la sociedad civil es fundamental, este no es suficiente para dar solución a los principales retos globales. Para esto, necesitamos empresas que sean motores de bienestar. Las empresas B son empresas que redefinen el sentido del éxito. Son las mejores para el mundo y no solo del mundo. Representan una gran diversidad de sectores, tamaños, territorios y especialmente modelos innovadores que persiguen el triple impacto desde lo que hacen. Las empresas B se distinguen por 1. Solucionar problemas sociales y ambientales desde los productos y servicios que comercializan, también desde sus prácticas laborales, ambientales, relación con las comunidades, proveedores y diferentes públicos de interés. 2. Pasan por un riguroso proceso de certificación que analiza todas las dimensiones de la empresa. Deben cumplir estándares mínimos de desempeño, realizando un fuerte compromiso con la transparencia al reportar públicamente sus impactos sociales y ambientales. 3. Hacen modificaciones legales para proteger su misión o propósito empresarial y así combinar su interés público con el privado. Somos un movimiento global que crece a pasos agigantados. Formamos una gran comunidad de apoyo que nos reporta múltiples beneficios como llegar a nuevos clientes y mercados, generar relaciones comerciales entre empresas B que compartimos la misión, ser proveedores de grandes empresas, tener acceso a inversionistas y diferentes fuentes de financiamiento, tener espacios de posicionamiento en diversos medios de comunicación y eventos, y principalmente ser líderes en la promoción de estas nuevas fuerzas económicas. Te invitamos a ser parte de este movimiento global que crece a pasos agigantados. Seamos el cambio. Sucesso
do empresário deixando um rastro de coisas pelo caminho, uma fazenda que aumenta a fronteira agrícola e deixa o empresário milionário, com jatinho, não sei se faz sentido mais no mundo de hoje, né? Usando mão de obra escrava, etc, etc. Bom, eu sou também um dos fundadores e conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que, diferente da proposta das empresas B, são movimentos primos, né? Mas as empresas B têm o objetivo de separar quem diz que está fazendo de quem de fato está fazendo e mostra quanto quem está fazendo. Mas o movimento por um capitalismo mais consciente, não, é um movimento inspiracional, que busca trazer para a agenda da sociedade essa discussão do papel das empresas. E ele não julga quem é mais consciente e quem é menos consciente. Ele simplesmente oferece práticas, formas de operar o negócio de uma forma mais consciente. Ele se baseia nesses 4 pilares. Propósito maior, que as empresas, de certa forma, que aspiram a serem conscientes, devem ter um propósito que vai muito além de simplesmente gerar lucro para o acionista. Orientação para stakeholders, stakeholder engagement, são empresas que têm um compromisso verdadeiro com a geração de valor compartilhado. Ou seja, elas não pensam exclusivamente em si próprias, quando elas estão se relacionando com outras partes. Elas querem gerar valor para os dois. Parece um contrassenso, mas não é, gente. Tem uma cultura consciente, é muito fácil você se perceber quando você está se relacionando com uma empresa consciente. As relações todas são mais fluidas, as coisas são mais simples. A cultura transparece, né? A cultura emerge. E uma liderança consciente. A gente entende que sem uma liderança comprometida de alma com esses valores, não tem como ser uma empresa consciente. A gente não acredita que esse movimento possa ficar restrito aos trabalhadores, aos colaboradores da empresa, sem um apoio incondicional de todas as lideranças da empresa. Não adianta ser um movimento de baixo para cima. Então, gente, é desse lugar que o Okena nasce, que a minha empresa nasce. Esse desejo de usar a força dos negócios para o bem maior. Redefinir o que é sucesso para mim. A Okena é uma empresa de tratamento de efluentes industriais, de terceiros, off-site. Então, basicamente, a gente coleta e transporta efluentes por caminhão e trata numa estação de tratamento que fica aqui pertinho, em Itapevi. Assim como vocês, eu nunca imaginei que tivessem empresas ou alguns loucos que precisassem enviar água suja por caminhão para tratar em outro lugar. Né? Mas tem. Vou citar um exemplo. No ano passado, quem lembra daquele incêndio que teve em Santos? 8 dias queimando os tanques, Jornal Nacional, quase parou o Brasil. Então, uma boa parte daquela água, obviamente, evaporou, mas a maior parte não. Ela ficou contaminada com produtos químicos, foi armazenada, e a Okena foi responsável pela logística e pelo tratamento de todo aquele efluente. Esse é um caso atípico, mas a gente tem, às vezes, a Natura é cliente da Okena também, BASF. Eventualmente, o sistema de tratamento deles é muito grande, claro, maior do que o nosso até, mas eles têm algumas linhas de produto que não convém lançar ou tratar junto com os produtos que elas tratam hoje, então é melhor contingenciar isso e mandar para uma empresa, um volume pequeno, empresas pequenas, empresas que não têm espaço de ter uma estação de tratamento ou que não querem fazer um investimento. Enfim. Mas o que não significa via de acesso, em Tupi-Guarani, porta de entrada, caminho. Porque ela representa o nosso desejo de ser uma alternativa à forma como a gente faz negócios mesmo. Então ela nasceu, na verdade, para ser uma plataforma. Ela não nasceu para ser uma empresa exclusivamente de tratamento de efluentes. Hoje ela faz isso, já há algum tempo, faz isso muito bem. Mas ela nasceu com a vocação de ser uma plataforma de negócios com esse olhar. E como a gente está absolutamente aberto, com uma arquitetura aberta de negócios, uma plataforma de negócios, a gente já está se tornando uma empresa da chamada economia circular. Quem aqui já ouviu falar de economia circular? Pouquíssima gente, né? Mas vocês conhecem com outros nomes.
A gente, por exemplo, está conseguindo recuperar ou transformar 100% do efluente, a gente tem uma meta de transformar 100% do efluente em água de reuso, fazendo com que, ao invés do caminhão ir vazio buscar o efluente do cliente, ele iria cheio com água de reuso e faria o ciclo fechado. A gente gera alguns resíduos no nosso processo, a gente já está tendo sucesso de reinserir uma boa parte deles em alguns outros processos produtivos. Como que a gente faz isso? Beneficiando esses resíduos, agindo com inteligência, com expertise, desenvolvendo expertise novo. Um outro exemplo legal é que a gente está conseguindo já, por exemplo, extrair óleo vegetal de um efluente, de um cliente. A gente sempre conseguiu separar, quebra emulsão, separa tal. E, de alguma forma, esse óleo vegetal tem algum valor, a gente vendia por um valor marginal. A gente já está com um processo piloto para transformar isso em biodiesel ou um outro produto que é um desmoldante para uma indústria específica. Então, extraindo do efluente riquezas, metais, enfim, solventes, e reinserindo esses contaminantes em outros processos produtivos. Então, isso é economia circular. Já não faz mais sentido, gente, a gente ficar olhando para a economia desse jeito que a gente olha hoje, de extrair uma matéria-prima do meio ambiente, beneficia essa matéria-prima, aí isso vai para uma indústria, a indústria processa isso, vai para uma outra indústria que manufatura um produto, aí vai para o atacadista, aí vai para o retail, aí vai para o consumo, aí você usa lá e joga fora, descarta. Tem produto, a colherinha de plástico, por exemplo, você usa por 30 segundos. Você vai lá, tira petróleo do fundo do mar, usa 30 segundos e joga no lixo. Isso não pode ser normal, né? A gente tem que repensar isso, de alguma forma. Não vou entrar nesse mérito do descarte, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, em eletroeletrônicos, que eu acabei de ver essa informação há pouco tempo, alguém tem ideia de quanto a gente descarta corretamente de eletroeletrônico no Brasil? Que teoricamente é um lixo com valor. Tem muitos metais preciosos, tem valor. 2 a 3%. Então, a gente entende que é necessário repensar todo o sistema de produção que a gente criou nesses últimos 200 anos. Então, construir produtos desde a sua concepção, desde o design, evitando que, no transcorrer do processo, você gere resíduos. Resíduos serão gerados, mas que esses resíduos sejam, de alguma forma, que esses resíduos tenham a possibilidade de serem reaproveitados de alguma outra forma, né? Hoje a Eukena é parte desse grupo. Uma fundação, a Macato criou um movimento na Inglaterra, reunindo 100 principais, elegeu 100 players dentre empresas grandes, médias e pequenas, para ajudar a criar esse ecossistema, a repensar. Então, tem empresas conhecidas, participando, teve muito sucesso, e aí resolveu replicar isso e criou capítulos nos Estados Unidos e no Brasil. E aqui no Brasil tem esse CE100 do Brasil, que a Eukena faz parte hoje, foi selecionada como Emerging Innovator. E esse grupo tem empresas como Coca-Cola, BASF, Natura, acho que Friboi, empresas muito bacanas, e que não está fechado ainda, que se alguém tiver interesse, será muito bem-vindo, inclusive. Enfim, para fechar, a Eukena hoje já tem 5, 6 anos de existência, e eu queria compartilhar aqui, na verdade, o que tem sido o meu maior desafio, e que eu acho que, de fato, é onde vocês vão poder me ajudar, inclusive. O maior desafio de montar uma empresa sempre vai ser construir o time. Sempre. Talvez seja o único. Talvez não. Na minha opinião, é o único desafio, porque se você faz o time, as coisas acontecem. Então, mas é um time sintonizado, de fato, com a cultura e com a missão da tua empresa. Com pessoas que têm um alinhamento de propósitos com o que você está querendo construir. Esse é um grande desafio. E, como aqui numa plataforma de negócios, eu entendo que a gente está aberto, inclusive, a discutir formas inovadoras de se relacionar com quem queira empreender e plugar na nossa plataforma. Tem ideias, tem esse perfil empreendedor. Então é isso, gente. O desafio, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito.
Eu gosto de terminar com esse slide, porque, na verdade, no meu mundo isso está acontecendo. Eu não sei como é que está o entorno, as relações de vocês, mas eu fico até preocupado, porque eu só converso com convertido. No meu universo só tem gente que pensa assim já. E eu fico achando que todo mundo pensando assim, e não está, né? Brincadeiras à parte, de fato isso está acontecendo, e a gente tem a escolha, todos os dias, de se conectar com aquilo que faz sentido, com aquilo que faz, que nutre a nossa alma. E a proposta não é nada radical, é simplesmente, a proposta não é mudar o caminho, ou revolucionar o capitalismo, nem quero entrar no mérito se o capitalismo é o melhor sistema, o pior sistema. Ele é um sistema de trocas, que de alguma forma mobiliza os recursos que a gente tem na sociedade, mas é simplesmente mudar o jeito de andar, que a gente consiga prestar atenção no nosso caminhar e ser mais cuidadoso, simples como isso. Queria convidar vocês não se importarem a fechar os olhos, podemos? Só por alguns segundos e refletir. E vocês estão a serviço do quê, além de vocês mesmos? Namastê. Só finalizando, eu gosto da forma como o Glass se apresenta, que ele não se apresenta como CEO, né? E sim CIO, de Chief Inspirational Officer, alguma coisa nesse, inspirational. E acho que faz muito mais sentido, né? Você ser uma liderança que inspira e faz as pessoas seguirem por esse propósito maior. Gratidão, acho que a gente, no final do ano, se aprofunda um pouco nesse sentido para trazer os cases que estão pensando dessa forma.